Mas, André, antes eu queria até comentar com você um versículo da Bíblia que diz assim, ó, Eclesiastes 7, que diz assim, ó, o bom nome é melhor que o perfume finíssimo, Uhum. e o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento. A gente já escutou muito isso na Maranata, né? E tem o Uhum. versículo que fala assim, o 2, o verso 2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Uhum. E é interessante que lá no verso 8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Sim. Então, se a gente olhar de uma maneira inteira, né, o capítulo todo, que não dá tempo de a gente ficar passando tudo aqui, né? Uhum. Mas quando fala assim que o fim das coisas é melhor do que o seu início, está falando até do dia da morte da pessoa, né? Sim. E tá relacionado também com um bom nome. Então, Uhum. aquilo que ele construiu durante toda a sua vida é justamente naquele dia, né? Fala é melhor ir numa casa onde há luto, né? Que Uhum. antigamente, né, as pessoas elas eram veladas nas suas casas. Hoje não, Sim. mas antigamente era nas casas, né? As Uhum. pessoas antigamente nasciam nas casas e morriam nas casas e eram veladas. Elas faleciam e eram veladas nas suas casas. Uhum. Hoje já não se faz mais nada, nem nasce mais na casa, né? Sim. Então, no caso do Gedeuti, por exemplo, assim, antes de chegar, vamos supor, antes de chegar no caso do Gedeuti, vou contar uma coisa para você bem rápido aqui. Eu trabalhei no serviço de pessoal, eu e o Solo nós trabalhávamos, antes da Rebeca nascer, né, Solo? No serviço pessoal da Polícia Federal. Então, eu ficava na parte dos falecidos e o Solo era no cadastro dos vivos, sabe? Então, quando falecia um policial, no outro dia já aparecia a viúva lá para pedir pensão, sabe? Era Uhum. interessante. A viúva corria lá para pedir pensão, de Uhum. medo de aparecer a outra mulher pedindo pensão também. E às vezes a outra aparecia, às vezes nem tinha sido velado ele, nem tinha, o policial nem tinha sido enterrado, elas corriam lá, falar, essa daí é uma delas, né? E era assim que acontecia. A gente via muito isso lá dentro desse nosso órgão aí, né? Uhum. Então, as coisas começam a aparecer no dia que a pessoa morre, né? É. Começa a aparecer, né? É um filho, é uma família, várias coisas, né? O que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, né? Isso. Aparece, nossa, ele foi uma pessoa excelente, ele foi, né, um servo de Deus, ele foi assim, né, um bom pai, um bom marido, né? Foi assim, então a gente sabe, né? Por outro lado, aparece tudo isso, né? Uhum. Agora, no caso do Gedeuti, o que a gente percebeu é que apareceu uma idolatria muito grande por parte dos membros, Uhum. né? Eu não sei se, inclusive, a Linda, que é a esposa do Amadeu, ela fez uma música, um louvor, que diz que foi um anjo, apareceu para ela, revelou para ela, né? Inclusive a filha dela também teve a revelação de um anjo, a filha dela tirou no piano, eu não sei bem exatamente, né, os detalhes da história. Eu vi o vídeo do pastor, né, só da CACP, o Martinez, ele comentando sobre essa irmã, que ele ficou assim horrorizado de ver o tamanho da idolatria, dela ter sido tomada em espírito e ter sido tomada assim como se fosse um transe, como se fosse, não sei bem as palavras que ela usou. E teve essa revelação, mas parece que essa revelação já foi desde a época quando ele fez 90 anos, mas agora eles estão vindo de novo com esse louvor aí, com essa música, e talvez agora o negócio pegue mesmo, né? Eu não sei se eles estão usando isso também no caso para tentar unificar a liderança, né, que depois nós vamos chegar lá também, que eles estão bem assim, parece que existe uma divisão ali dentro. Eu não sei quantas partes tem ali essa divisão, se são em 2, 3, existem umas divisões ali dentro, né, um movimento, como eles dizem, né, uns que eram a favor do Gedeuti, outros que eram contra, só que agora o Gedeuti faleceu, né, então talvez eles estejam, usando querer aflorar sempre, trazer sempre a imagem do Gedeuti para
como se a imagem do Gedeuti trouxesse união, entendeu? Fosse algo que viesse a pacificar os corações ali dentro, né? E aí a gente quer saber de vocês, saber do Solo também, a opinião com relação a essa questão dessa idolatria, desse louvor revelado. André, se você acha realmente que esse louvor é revelado, se Deus mandaria um anjo para uma irmã para trazer um hino glorificando o nome do Gedeuti, ou ele como pastor, ou algo assim. Não sei se no louvor, acho que não chega a falar, obviamente, o nome do Gedeuti, mas faz referência a ele, né? Uhum. Trazendo as características dele ali e tal, né? Então, o que você acha que isso é possível? Isso está dentro da palavra de Deus, esse negócio de um anjo descer e tomar a irmã numa revelação? Bom, eu creio que está dentro da palavra de Deus. Só que a gente precisa lembrar também que na palavra de Deus diz que o diabo ele tem o poder de se travestir em anjo de luz, né? Então, se ela diz que foi uma revelação, foi um anjo que trouxe, pode ter sido. Da parte do Deus vivo, certamente não, porque o Deus vivo ele não divide a glória dele com o homem. E certamente da parte do Deus vivo não foi. Agora, ela pode ter recebido isso aí de alguma entidade, sim, algum anjo, né? Igual eu falei que tem uma parte da escritura que diz isso, eu não me lembro agora aonde está, mas a que ponto chega, né? A que ponto chega o ambiente de uma instituição que os valores dela não são pautados na palavra de Deus, não são pautados na verdade. O texto, por exemplo, que a irmã usou no início, né, sobre Eclesiastes 7, que fala sobre, eu abri ele aqui, né, melhor é a boa fama do que o melhor unguento, né, do que o melhor perfume. E eu assisti, depois da morte do Gedeuti, alguns vídeos, e eu li alguns comentários também no próprio canal da Maranata, de muitas pessoas falando, né, membros do presbitério dando entrevista aos jornais lá no Espírito Santo, dizendo sobre o legado, né? Essa foi a expressão que eles usaram. O legado que ele deixou. E eu me questiono, que legado que ele deixou? Porque o irmão, o apologeta, né, o Martinez, quando ele recebe esses vídeos, ele fica escandalizado. Você percebe na postura dele gravando os vídeos, uma postura de Uhum. indignação. E essa postura de indignação, ela é a postura que qualquer pessoa que tiver um mínimo de bom senso vai ter, vai ficar indignado. A palavra diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, primeiro versículo: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Só que eles dizem, eu vi, se eu não me engano, o Josias dando uma entrevista falando do legado que o Gedeuti deixou. Mas para mim, sinceramente, o legado que ele deixou foi um legado de destruição de famílias. Foi um legado de muitos, muitos anos ensinando que a palavra de Deus ela perdeu efeito, que agora o que vale é a tal da revelação, são supostas revelações. E eu digo supostas revelações porque a gente não tem como conferir. É igual a esposa do Amadeu, né, tem uma revelação de um hino para o Gedeuti, isso é supostas revelações, a gente não tem como medir, né, isso aí. Agora, para mim, sinceramente, o legado que ele deixou não foi um legado de boa fama, de modo nenhum. Os jornais do Espírito Santo estampavam incessantemente ali nos anos de 2011 a denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e aquilo ali não é boa fama mesmo. Na denúncia inclui formação de quadrilha, desvio de dízimos, e isso aí não é boa fama. Certamente não é boa fama. Agora, sempre vai existir essa guerra de narrativas, né? E aí cada um vai ficar com o que quiser. Isso parece política. Isso parece política. É direita contra esquerda, isso parece futebol. É Vasco contra Flamengo, e parece briga de torcidas organizadas. Mas com o mínimo de bom senso e com o mínimo de base na palavra de Deus, a gente vai poder julgar essa situação. Porque você me dizer, durante muitos anos, ensinar que a palavra de Deus ela perdeu efeito, o que vale agora é revelação. Você dizer que eu não devo perdoar quem sai da instituição,
Eu não posso chamar uma instituição dessa de cristã, porque o que Cristo ensinou foi o oposto disso. E a palavra também diz aqui, né, nesse texto que a irmã usou, que melhor é ir à casa onde há luto. Vamos nos ater só a esse trecho aqui, né? Melhor é ir onde há casa onde há luto do que na casa onde há banquete e festa. Esse texto, na verdade, ele é para os que ficaram vivos, né? E Salomão, quando ele escreve isso, ele fala muito sobre sabedoria. Inclusive, nesse mesmo capítulo 7 aqui, ele vai falar bastante sobre sabedoria, em Eclesiastes. E esse texto ele é um recado para quem está vivo, né? Esse texto é uma dica que a gente espera que as pessoas elas tenham essa consciência de que até o líder máximo deles, o homem que foi endeusado ao ponto de criarem até um hino para ele, como homenagem a ele, até ele morreu. Então, se a gente puder prestar atenção nessa casa onde há luto, prestar atenção se eu não lembro agora se é em Eclesiastes, ah, Salomão escreve, ou eu acho que é o último trecho de Provérbios, que Salomão escreve que o fim do homem, o fim de todas as coisas é temer a Deus, como que é que diz? Temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Esse é o fim de todas as coisas. Esse é o fim de todo homem. Então, a gente precisa, através do que a gente vê acontecendo na realidade, ó, o irmão aí, e também através da palavra de Deus, a gente precisa aprender. A gente precisa ter um coração ensinável. Nesse caso, esse trecho aqui, né, o versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto. De fato, eu creio que esse texto ele é um bom conselho para aqueles que ficaram vivos. Para aqueles que ficaram vivos e estão lá dentro, ver que até mesmo o líder máximo deles ali, aquele homem que muitas vezes era endeusado, o fim dele foi a morte. E aí a gente parar para pensar que o que vem depois da morte é muito complicado, porque é algo muito subjetivo, né? Nesse momento, é algo muito subjetivo. Eu não posso afirmar para onde ele foi, mas que ele deixou um bom legado, isso aí ele não deixou, não. O Josias disse isso numa entrevista à Gazeta, que ele deixou um bom legado. Não, não deixou. O legado que ele deixou foi um legado de destruição de famílias, um legado de divisão, um legado onde irmãos são estimulados a não falarem uns com os outros, né? Quando o pastor Chieta se desliga lá no início da pandemia e ele diz que não é para perdoar, ele usa um texto, ele distorce a palavra de Deus, assim como Satanás fez com Jesus no pináculo, ele distorce a palavra de Deus e diz, com os tais nem assentais para comer, não é? Então, quer dizer, isso não tem como ser um bom legado. Isso não tem como ser um bom legado. A gente vai poder estar falando mais aí, eu vou passar aí a minha palavra para daqui a pouco a gente continuar. Dá boas-vindas aí, o irmão Wagner. Abraço, meu irmão. Meu Wagner, querido, Paz do olá, Senhor, Wagner conseguiu Paz do entrar Senhor. aí, deu certo. Consegui, deu certo. Dessa vez Ei, havia um bloqueio, me pediu o password do meu e-mail ou do tal, e eu vou lá lembrar o password do YouTube ou do meu e-mail, nunca vou lembrar isso. E fiquei batalhando para fazer setup de uma nova password, mas correu tudo bem. Glória a Deus. Um prazer estar aqui com Coloca, Wagner, vocês. Diga. pode falar, pode falar. não, Não, coloca o diga. telefone na horizontal, irmão, por favor, para ficar, acho que padronizado. Sério? Isso, ele tá na Ele vertical. vira tudo para todo mundo? Ah, Aí, ok. perfeito, perfeito. Hein, Ah, que bom. Wagner, você podia só contar para a gente como é que foi a repercussão da primeira live aí? Se alguém comentou com você alguma coisa, mandou alguma mensagem? Depois, André, você também podia responder sobre isso, né? Claro. E o Saulo também Não, vai falar não. sobre essa questão do Por GDT. acaso, ah, por acaso, essa semana foi uma coisa engraçada. Apesar do desligamento da igreja, eu ainda estava no grupo da igreja, então poderia ver qualquer coisa, mas aí acho que, eu nem lembro, cortaram-me do grupo da igreja. Aí o André me falou, eu falei, opa, deixa eu ir lá ver, que eu também não acompanhava, eu acho que eles estão certos, se eu não faço parte, não tenho que ficar vendo as coisas que estão lá. Mas não me mandaram, como eu não mandei carta de desligamento, eles também não mandaram nem
tchau, e me cortaram. Não tenho nenhuma informação. Aí eu brinquei com o André, você vai lá e vê que aí eu já me desliguei agora também, eu mesmo saí do grupo. Eu falei, eu teria que fazer isso também, mas eu me gostaria de fazer um tchau, porque eu tenho um carinho por todas aquelas pessoas, eu tenho um amor por todas aquelas pessoas, apesar de não estar lá com eles, por um lado eu sinto muito falta deles, da comunhão, daquela coisa boa que a gente tinha, mas apesar disso tudo, de uma boa comunhão, de pessoas, mas nós não tínhamos, eu falando, o André falando, nós não tínhamos aquilo que nós precisamos, que é da palavra de Deus, pura e limpa, sem fermento, água cristalina, não é? E a água foi canalizada, em vez de tomar aquela água limpa, eu brincava com ele, essa água veio de uma fonte contaminada lá de cima do presbitério. Então, quando nós tínhamos uma água que o pastor entregava e vinha ali, mas quando entrou o presbitério, entrou o satélite, aí pisaram lá na fonte, lá em cima, pisaram nas águas limpas e veio água contaminada e pronto, eu não vou tomar dessa água. A água, como diz a palavra de Deus, né? Quem beber da água que eu lhe der, dentro de si fará uma fonte para a vida eterna. Então, essa água já está dentro de nós. Nós vamos porque na igreja, como diz a palavra de Deus, né? Que é melhor aquele que tem do que aquele que não tem, que aquele que tem pode dar, né? Às vezes nós vamos à igreja e queremos oferecer qualquer coisa, oferecer o que seja que Deus quer dar, a palavra de Deus. Uns têm salmos, uns têm cântico, outros têm palavras de encorajamento, mas ali as pessoas seguem um formato. Às vezes nós queremos oferecer, seja o que for, às vezes uma pessoa acaba o culto, porque é tão rápido, né? Nós estamos passando 5 minutos já essa coisa de controlar tudo. Eu acho que quando você vai numa festa de casamento, o noivo não diz assim, ó, já acabou 20 minutos de culto, 20 minutos de festa, todo mundo para casa. Todo mundo está feliz. Na presença do Senhor, nós todos estamos felizes. Então, para que controlar o tempo mais 5 minutos e dizendo que a orientação do Senhor, uma coisa que traz alegria, você corta no meio, né? Você faz um casamento e no meio desse casamento, ou seja, um batizado, um aniversário, o que for, e corta aquilo no meio, 20 minutos, acabou, pessoal, já era. Então é complicado. Aí um irmão não recebe aquilo, a gente vai para um café, acaba conversando. Eu e André já ficamos horas depois do culto, vamos lá em casa, vamos aqui e vamos fazer um churrasco. E ali a gente ficava. O culto continua. O culto continua, né? O culto racional. Hein, Wagner, eu fiz uma pergunta assim, colocando o texto de Eclesiastes 7, que fala assim: o bom nome é melhor que o perfume finíssimo. A versão do André fala: a boa fama é melhor do que um unguento fino, né? E o fim das coisas é melhor do que o seu início. E antes fala assim: e o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Ou seja, eu vou passar primeiro para o solo, depois eu volto para você, viu, Wagner? Amém. Porque é bom que você vai se sintonizando, porque às vezes a gente cai aqui de supetão, assim, né? Aí fica meio até difícil da gente pegar as coisas, né? Pelo menos é assim que acontece comigo, quando eu tento. Já aconteceu isso de eu entrar depois, né? Que já tive problema. Então, hoje está ótimo aqui, parece que está melhor. Até agora nada travou aqui. Que bom. Continua assim. Então, a gente estava realmente falando assim da questão do GDOT, né? Do legado, porque a pessoa, quando morre, você no dia da morte da pessoa, que fala assim, e o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Por quê? E depois fala do fim das coisas é melhor do que o seu início. Por quê? Porque tá no dia do falecimento da pessoa, que é que você fica sabendo, né, do legado que ele deixou. Né? Você foi de boa fama, você não foi, né? Você, né, o testemunho que ele deu durante toda a vida, né? Como mãe, como esposa, né? Como marido, como filho, como pai, né? Tem pai que a gente já viu muito isso em filmes, né? E que deixa uma parte maior para um filho, menos para outro, e depois dá aquela confusão entre os filhos. Eu sei que quando ele parte, vem a confusão depois, né? Às vezes não.
né? Fica tudo tranquilo, tal, né? Então a gente tá, o Saulo Deixar vai o dar a opinião testamento dele. prontinho, né? O Saulo, hein, Saulo, você pode Podem falar não que ele, gostar, mas não dá briga. o Saulo vai falar agora um pouquinho com relação a esses textos. E eu lembro que o Saulo já pregou muito sobre isso, né, Saulo, sobre o bom nome. E eu lembro bem que foi lá no Espírito Santo e uma pessoa falou assim, nossa, uma pessoa que saiu da Maranata, falou assim, nossa, eu passei anos na Maranata, eu nunca escutei ninguém falando sobre o bom nome, a boa fama, sobre legado, sobre tudo isso, sobre o testemunho que a pessoa deu durante toda uma vida. E isso vai aparecer no dia, né, do que ele parte para o Senhor, né? Pode Sim. falar, Saulo? Sim, o que me pareceu, eu acho que o que transpareceu para todas as pessoas foi, de fato, como o André já falou, uma idolatria, porque e Uau. é alguma coisa que, por si só, talvez até fosse compreensiva, vamos dizer assim, se uma família quer, vamos dizer assim, honrar um patriarca que faleceu, guardar a sua memória, não acho nenhum problema você honrar as pessoas que foram importantes para você. Mas o que a gente percebe é que no caso da Igreja Maranata, isso vai um pouco além de simplesmente querer, vamos dizer assim, honrar a pessoa que teve uma contribuição toda especial naquele trabalho. Porque na Maranata, tudo é voltado para a instituição. Então, vejam, acho que foi o André que fez essa referência, não sei se foi o André ou o Wagner, por exemplo, assim, acho que foi o Wagner, vocês devem fechar a igreja, por exemplo, no máximo, às 9 horas não pode ter mais ninguém na igreja. Né? Então, se você tiver uma reunião, 9 horas não pode ter na igreja. Aí você pensa o seguinte, eles estão preocupados com as pessoas, com a segurança das pessoas? Na verdade, não. Não. Eles estão preocupados porque se acontecer alguma coisa com uma pessoa, for assaltado, acontecer algum incidente pelo fato dele estar ali, isso vai manchar a instituição. Eles não têm preocupação com a pessoa, tanto não tem que eles enviam as pessoas para locais que não são locais, vamos dizer, pacíficos muitas vezes, ambientes perigosos, não têm essa preocupação. Eles têm a preocupação com a igreja. Por exemplo, quando eles dizem assim, olha, você que é varão, você não pode dar uma carona para uma irmã da igreja, né? Nem se estiver chovendo, ela estiver com o filho dela na chuva, você não pode dar uma carona para a irmã. Mas por que não pode dar carona? Porque eles estão preocupados. Será que eles estão preocupados com as pessoas, o homem que deu a carona, ou com a mulher que precisa de uma carona, uma senhora, por exemplo? Não, na verdade, eles estão preocupados porque isso pode gerar um mau testemunho e interferir na imagem da igreja. Então, a ideia é sempre de proteger ou de colocar em evidência a igreja. Eles só não tiveram essa preocupação com a imagem da igreja quando aconteceu os problemas de corrupção em 2012, 2013. Naquele período, eles não tiveram preocupação com a imagem da igreja. Tanto é que eles tentaram proteger Gedeuti e não a igreja em si. Né? Então, eles fizeram tudo, inclusive as gravações que foram feitas mostraram exatamente essa expressão. Olha, a igreja tem mais perna, então vamos proteger aqui Gedeuti. Mas foi a única exceção. Fora isso, eles, por exemplo, se acontecer um fato, por exemplo, que é um fato que acontece em qualquer instituição, né, em qualquer grupo social, houve um adultério. Então, o que acontece? Aquela pessoa, olha, ela provavelmente ela nunca mais vai ser restabelecida na igreja. Por quê? Porque eles entendem que isso mancha a imagem da instituição. Eles não estão preocupados com a pessoa, se a pessoa se arrependeu, se a pessoa procurou reparar aquilo que aconteceu de mal, né? Eles não querem saber da pessoa em si, eles estão preocupados sempre com a instituição. E agora, com o falecimento de Gedeuti, eu observo mais uma vez que eles estão tentando, vamos dizer assim, fazer estas homenagens todas, mas pensando na instituição
e não na pessoa em si, né? Como é que essa igreja ela vai conseguir continuar, né? Continuar. Então eles têm que dizer assim, olha, tem um legado que foi de um profeta, que foi de uma pessoa que realmente é inigualável, que os céus ficaram todos em alvoroço lá para preparar para a chegada dele lá, né? Foi o sonho que uma pessoa, uma irmã da igreja teve. Diz que o céu estava todo lá em alvoroço, né? Deus mandou avisar e tal, avisa todo mundo aí que vai chegar uma pessoa muito especial ali. Então, quer dizer, tudo isso, na verdade, é para tentar sempre colocar a igreja como se fosse algo muito diferenciado e especial, porque o líder e o fundador era uma pessoa diferenciada e especial. Mas no fundo, eu acredito que eles estão tentando sempre em relação à imagem da igreja. Porque em relação às pessoas, você vê, o que a palavra de Deus ela fala? Ela fala para você não ter um conceito de si mesmo que seja, vamos dizer assim, que vá além daquilo que você realmente é. Eu acho que eu tenho até, eu vou ler aqui para vocês o texto, diz assim, é Romanos capítulo 12, no verso 3, diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, ele fala assim de você ter você ter uma noção de si mesmo que seja equilibrada, você não querer ser aquilo que você não é. Aí, eu acho que foi o André que falou, ou não sei se foi a Roseli. Eles apresentam números que não são reais. Eles querem apresentar uma obra no exterior que não é uma realidade. Não existe. Eles estão tentando cooptar outros grupos para poder somar isso ao grupo da Igreja Maranata. Essas pessoas do exterior que eles estão tentando cooptar não são da Igreja Maranata, eles estão tentando fazer ali um movimento para poder incorporar essas instituições, essas igrejas à Maranata. Mas na hora que eles vão apresentar a obra no exterior, eles vão apresentar aqueles números do tipo 400 igrejas no Nepal. Isso é verdade? Não, a Igreja Maranata não tem, nunca teve 400 igrejas no Nepal. Mas eles querem mostrar algo que é além do que aquilo que eles são ou daquilo que eles têm. Então, as estatísticas deles são todas forjadas, são todas superestimadas, as participações das EBD são todas superestimadas. Então, eles estão sempre tentando causar nas pessoas uma impressão do que eles são, que é além daquilo que eles de fato são. E é até bom lembrar, foi até o André que lembrou logo no início, a gente conversava, ele lembrou do Sermão do Monte, onde o próprio Jesus, quando ele fez referência à questão de você não buscar ser honrado ou fazer alguma coisa para ser visto, não é? Então ele falou sobre as esmolas, ele falou sobre a oração, ele falou sobre jejum. Jesus falou que nenhuma dessas coisas você deve fazer para que você seja visto pelos homens. E Jesus ainda fez questão em todos os momentos, em cada uma dessas partes, ele falou o seguinte, olha, isso, não sejam como os hipócritas. As pessoas, o que é o hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que está representando. Ele está querendo trazer a imagem ou a encenação de alguma coisa que ele não é. Né? Ele está representando alguma outra coisa, alguma outra pessoa. Ele é um personagem. O hipócrita é assim. Ele não dá a noção daquilo que é, mas é aquilo que parece ser. Né? Então, deixa eu mexer aqui. Não sei se... Farroso, ele colocou o comentário. Mas então, o que acontece? Resumindo agora em tudo que eu falei. O foco é sempre a instituição. Então, eles estão uma espécie de idolatria com Gedeuti, para que isso possa elevar a instituição a um nível de, sei lá, o próprio André falou, tem coisas que não dá nem para entender. Por que não ser realista? Por que não falar a verdade? Por que não dizer aquilo que realmente é? Olha, qual é a quantidade de membros que vocês têm? É essa aqui, está aqui no SGI. Não, eles ficam dizendo. Aí tem uma reportagem que diz que tem 1 milhão, a outra que tem 2 milhões, a outra que tem 3 milhões. Eu vi reportagens com todos esses números.
Será que não tem ninguém para poder dar uma informação? Será que não tem um diretor de marketing, como é o Josias, para poder dizer, não, o nosso número de membros é esse, no Brasil, e o nosso número de membros no exterior é esse? Por que é que eles não podem encarar a realidade, a verdade, dar às pessoas a noção daquilo que eles realmente são? Por quê? Vocês viram que eu li lá em Romanos, não tente ser aquilo que você não é. É a mesma coisa do que eu querer dizer para vocês que o nosso canal, né, seja o Manaim, seja o Solon Pereira, seja o Costa, são os maiores canais do Brasil. Não é. Não é eu dizer que vai ser. Agora, eu vou enganar quem? E por que é? Qual é o propósito de enganar as pessoas? É isso que eu acho que o André colocou. Qual é o propósito de se enganar as pessoas? Entenderam? Olha, por que você vai querer aparecer? Gente, Jesus falou que isso é hipocrisia. Por que é que você está querendo cavar uma homenagem lá na França, que eu já fiquei sabendo, né? Quando eu tiver confirmações com provas e mais detalhes, eu trago. Agora, por enquanto, eu sei apenas sei, posso dizer apenas isso. Vai vir aí uma homenagem, vai vir lá de Paris para Gedeuti, e aí a igreja vai ser representada lá pelo presidente, pela família. Aí eles vão cavar uma homenagem lá no Senado, lá no Congresso Nacional. Aí eles vão cavar uma homenagem lá na Câmara, lá no governo do Estado. Eles ficam cavando homenagens. Para quê? Para causar a impressão maior do que aquilo que eles realmente são. Olha, Gedeuti não é isso que eles estão dizendo que Gedeuti é. A Igreja Maranata não é isso que eles estão dizendo que a Igreja Maranata é. Agora, por que você vai se deixar levar para a idolatria da forma, simplesmente porque você quer apresentar uma imagem daquilo que você não é? É a pergunta que o André fez. É a pergunta que o André fez. Eu acho até que ele quer falar sobre isso, Rose.